Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pablo. Esse é o último vídeo da nossa série de modelagem com ações estruturais. Esse vídeo poderia até ter vindo junto com o anterior, mas como que o caminho ali no JASP é um pouco diferente, né, que é o software que nós estamos utilizando, eu resolvi fazer em vídeo à parte. Então por isso que agora nós vamos mostrar aí os cálculos dos efeitos indiretos e totais e analisá-los, né, vis-à-vis das nossas hipóteses de pesquisa. Espero ter contribuído com vocês aí, né, nessa série e planejo, né, continuar falando um pouco de modelagem com ações estruturais, que é uma técnica que eu, né, praticamente é o que eu mais estudei, mais rodei, mais avaliei nos últimos anos. Inclusive sempre com essa pegada, né? Você tem dados reais, geralmente meus, pesquisas que eu desenvolvi, que estão sendo publicadas ou que foram publicadas. E tá para sair também uma publicação aí de PEF Análise. Então, se der tudo certo, eu venho aqui com vocês e discuto esse caso também. Beleza? Vamos pro vídeo então. Pessoal, então no vídeo anterior a gente aprendeu como estimar lá o modelo completo. E no começo do vídeo, né, eu contextualizei como que a gente ia fazer isso, inclusive da necessidade da gente entender um pouco da sintaxe do Lavan. Porque o JASP, ele, né, por trás dele, funciona no Lavan. O JASP é só um front-end. E como o pessoal ainda não evoluiu na interface gráfica do JASP, usar a sintaxe mesmo do Lavan para rodar os modelos. Então, mostrei para vocês aqui, né, no site aqui do Lavan, né? Você tem um tutorial muito bom, né? Quem for se enveredar aí para o R, é um excelente pacote de modificações estruturais. Ele, junto com CentOS, enfim, e alguns outros acessórios que a gente acaba necessitando no dia a dia para rodar modelagem de equações estruturais no R. E mostrei para vocês aqui a sintaxe básica, né? Como que funciona a sintaxe básica, que a gente viu no vídeo anterior, né? Mostrando essencialmente que a gente precisava lá dos operadores básicos do modelo, né? De como operar o modelo, operar uma variável latente, operar os pesos fatoriais, as variâncias, correlações, covariâncias, interceptos. Para estimar o modelo agora, considerando o cálculo do efeito total, o efeito indireto, o efeito total, eu tenho que evoluir um pouco aqui, ó. Tenho que ir aqui nesse menu, né, em que a gente tem aqui, ó, efeitos indiretos, né, e análise de mediação. Aqui essa parte aqui vocês não preocupam, que é no caso próprio do Lavana, né, isso aqui o JAS faz para mim internamente. O que eu quero mostrar para vocês é que a gente agora vai ter que colocar os labels nos parâmetros que a gente está estimando. Quando eu, né, na minha base de dados tem uma variável que chama x e outra y, se eu coloco um c que multiplica o x, eu estou dando um label, eu estou nomeando esse parâmetro de c. Poderia ser qualquer nome aqui, poderia ser mylabel, poderia ser parâmetro, par 1, par 2, né? Então, assim, você pode dar o nome que você quiser. Da mesma forma. Esse aqui é um modelo básico, né, gente? Esse aqui é um modelo básico que a gente tem. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui para vocês. É o que eu estou falando, né? Então, só um momento aqui. Deixa eu melhorar aqui para vocês o seguinte. Então, esse aqui é um modelo básico em que eu tenho aqui um y, né? Vou colocar aqui, né, o y, certo? O y. E aí eu tenho um mediador m e um x, tá? Então, estou falando que o x afeta o y, né? Esse aqui é o efeito direto, certo? E também é que o x afeta o m e o m, né, afeta o y, certo? Aí eu tô dando nome, né, nesse modelo básico meu, inclusive inclusive os nossos nomes aqui são geralmente o que a gente vê na literatura. Tô falando que, deixa eu voltar aqui.
que não era para pagar. Tá? Eu tô falando que é pra pagar só isso aqui. Eu tô falando aqui que no meu parâmetro, né, que vai de x a y chama C, certo? Do x ao m chama A e o outro B, beleza? Então, estimando um modelo, enfim, de forma rotineira aí, né, eu tenho o cálculo dos efeitos diretos, A, B e C. Só que para você calcular, por exemplo, esse caminho aqui, ó, que muitas vezes é o que você quer, né? Esse caminho aqui, a gente sabe que é multiplicação de A vezes B. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né? A ideia é que não é dar aula de mediação. A gente pode ter um vídeo no futuro sobre isso. Eu já fiz diversas análises de mediação. Tem um curso preparado do Lavan trabalhando em mediação, certo? E então, sim, eu me interessa esse caminho aqui, porque esse aqui pode ser significativo e esse aqui também, né? E os dois serem significativos, mas esse aqui pode ter um efeito positivo, esse aqui é um efeito negativo e aí. Teve supressão? Será que o efeito negativo sobressai ao positivo? Certo? Então me interessa esse tipo de análise. Só recapitulando aqui, então eu tenho aqui o. Deixa eu colocar novamente o apanho aqui com essa mesa digitalizadora, gente. Que caramba! Um dia ainda eu aprendo. Aí, ó, tanto que eu apanho. Eu queria pagar só os azulzinhos aqui. Podia ter voltado, né? Mas nem pra tchan. Aí, de novo apanhei. Aqui, então deixa eu colocar a bolinha aqui. Então eu quero esse efeito, né? O efeito indireto, A vezes B, né? E eu também quero depois esse efeito aqui mais esse, certo? A vezes C vai ser, que esse aqui é o nosso efeito total, beleza? Efeito total, esse aqui é o indireto, né? Indireto. Mas para fazer essa estimativa aqui, e principalmente ter estimativas dos intervalos de confiança, né? Então é importante o intervalo de confiança, principalmente via Bootstrap, beleza? Principalmente via Bootstrap, que é o método de remostragem. Eu tenho que identificar isso para o software. Ó, esse caminho aqui, ó, ele é A vezes B, beleza? Aí no processo de remostragem, qual que é o intervalo de confiança desse A vezes B? Ó, a soma aqui também interessa, A vezes B mais C, beleza? Então, qual que é a estimativa dessa equação, vamos dizer assim, né? Dessa estimativa aqui. Qual que é o intervalo de confiança? Então, é o que eu faço agora para fazer essa estimativa no Lavan, né? No caso aqui, via JASP, né? Então, é isso que eu falo, ó. Então, eu estou calculando o efeito indireto, certo? Identificando aqui, ó. Tô dando nome. Tô dando nome, então veja aqui, ó, esse símbolo, dois pontos igual. Então, eu estou definindo o parâmetro, ó. Dei nome a um parâmetro que chama C, A e B, mas eu quero estimar um outro parâmetro, né? Que eu identifiquei aqui como AB, efeito indireto. Poderia ser outro, poderia ser IND, como vai ser, você vai ver agora mesmo. IND, dois pontos, igual a B. Aí beleza, aí eu tenho uma estimativa. Se fosse para fazer só o cálculo pontual, né, é tranquilo, né? Se o A é igual a 0,1 e o B é igual a 0,50, um vezes o outro é 0,05, beleza. Mas e o intervalo de confiança disso aqui? Que aí que é o problema, né? Esse aí que é o problema, que não existe uma forma. Existem formas analíticas, né? Por exemplo, o teste Sobel é uma forma analítica, mas tem as suas críticas, tá? Tem as suas críticas. Então, o melhor estimativo do intervalo de confiança é via Bootstrap, como eu já tinha falado. Beleza? Então é isso. E aí o total é feito, né? Como eu falei, é o indireto mais o C. Esse aqui é o modelo básico. O nosso lá não é tão básico, não. O nosso é um pouco mais complicado. Vamos, vamos para lá, né? Vamos para lá para mostrar um pouco da lógica. Deixa eu mudar aqui o monitor para vocês. Então, vamos lá, vamos lá. O que que eu estou falando, né? Qual que é a ideia minha aqui? Ora, o meu aqui também não é complicado, né, gente? Também não é complicado. É aqui porque eu tenho no meu Y aqui 3
três variáveis, né? Três variáveis endógenas. Então aqui eu tenho, no modelo básico eu tenho um y1, né? Um y2 e y3, tá? Se eu fosse complicar, ainda tem um caminho aqui que é dado pela correlação. Mas eu, por fins didáticos, eu vou fingir que isso aqui não existe, não é totalmente correto, tá? O que eu tô falando? Tô falando o seguinte, ó. Tô falando, deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui a minha borracha. Então, o que eu tô falando é o seguinte, ó. Aliás, depois eu comento essa questão. Deixa eu apresentar o raciocínio que a gente está desenvolvendo. Né? Então, eu tenho isso aqui, né? Então, eu tenho aqui como se fosse o meu M, vamos dizer assim. Isso, o meu M o meu M não é esse aqui, não. O meu M é o... Meu M é o... bem-estar, né? Tem aqui o meu M, certo? Eu teria ali como se fosse o meu X, né? Não é bem meu X porque eu tenho outras variáveis afetando ela também, né, gente? Né? Então, tem outras variáveis afetando ela. Eu não quero, no primeiro momento, ver influência indireta, por exemplo, vamos supor, da idade. Né? A idade é mais problemática ainda. Mas eu não quero ver influência indireta sobre depressão, não. A gente sabe que vai a idade aqui para depressão, mas a idade afeta também a depressão via nível de diversificação e via bem-estar financeiro, né? Então tem esse caminho aqui, e aí agora complica, né? Agora tem esse caminho aqui, né? Tem esse caminho aqui e volta na correlação, tem esse caminho aqui e volta na correlação, tem esse caminho aqui e vai para correlação, tem esse caminho aqui e vai para correlação. Então, assim, é isso que eu tô falando. Quando a gente prevê aqui as correlações aqui, o negócio vai bem... só vai complicando, certo? Então, só para fins didáticos, eu meio que estou reduzindo aqui a nossa conversa, né? Em que sentido? Eu estou falando o seguinte, ó, eu tô falando que o efeito principal, pelo menos é o que eu imagino, ele é do nível de diversificação para o bem-estar, ok. Eu estou chamando aqui de A, beleza? Meu efeito A. E aí eu tenho o efeito da idade, eu coloquei aqui do efeito da idade, né? Eu tenho o bem-estar financeiro, que afeta também a depressão. Que nome que eu dei aqui, hein? Bem-estar financeiro, que afeta a depressão aqui. Eu estou chamando de B1, né? B1, bem-estar financeiro que afeta não, aqui, pessoal, deixa eu colocar aqui o mesmo nome, porque quando eu for lá no JASP, não confundir, certo? É porque aqui a ordem está diferente do que eu coloquei no JASP, certo? Então aqui o B1 aqui é a ansiedade, viu? B1 é a ansiedade, o B2 é a depressão, e qualidade de vida e saúde é B3, certo? Então é isso que eu coloquei aqui, é isso? Isso, justamente. Mas você tem influência também direta, né, do nível de diversificação para qualidade de vida e saúde, que eu estou chamando aqui de C3, né? Eu tenho aqui do diversificação para ansiedade, essa setinha aqui, que eu estou chamando aqui C1. C1? De ansiedade? C1 aí, C1, estou confundindo tudo. C1 e aqui é o C3, certo? De ansiedade e diversificação para depressão é o C3, beleza? É o C3. Então, assim, eu tô falando que esses efeitos, eles morrem ali, mas não é bem assim, não é bem assim, tá? Não é bem assim, você tem ainda esse efeito aqui, você poderia pensar nesse caminho aqui também, ó. Esse caminho aqui também para ansiedade, certo? Você poderia também pensar nesse caminho aqui para ansiedade, ó. Vai e volta, ok? Você poderia também pensar nesse caminho aqui para ansiedade, ó. Vai para cá e também nesse caminho aqui vai e volta, certo? Então, quando eu considero essas correlações aqui, o negócio vai bem complicado. Então, para simplificar, eu considerei esses parâmetros, considerei só a questão realmente
dos efeitos dos pesos estruturais. Belezinha? E aí sim, né? Aí depois que eu considerei apenas esses efeitos, vamos dizer assim, tá? Quando eu configurei somente esses efeitos, aí eu calculei, né, os efeitos indiretos e totais, multipliquei aqui depois, dei nome aos bois ali depois, eu multipliquei o A pelo B3, A pelo B1, B2, né? Tudo aqui, né? A vezes B1, A vezes B2 e assim por diante. Mas vamos para lá pro JASP, que lá eu mostro o que foi feito. Certo? Então, vamos lá. Então aqui eu tenho meu JASP aqui. Deixa eu mudar aqui o monitor para vocês. E beleza, então aqui, ó. Então vejam o seguinte, que eu fiz aqui, ó. Na verdade, esse aqui é o modelo final, né? Como a gente viu do vídeo anterior, esse aqui é o modelo final, certo? Mas agora eu vou dar nome aos bois, certo? Eu vou dar nome ao que eu preciso de chamar, que é o efeito indireto e total. E o que eu dei nome aqui? O primeiro nome que eu dei aqui foi na relação entre o BF, cadê aqui, BF e o N ativo, que é A ponto, aquele que eu estava falando lá na figura, né? Então chama A. E os outros vêm nesse modelo estrutural aqui, certo? Aqui eu estou chamando de B1, aqui no N ativos C1, poderia ser outro, viu, gente? Eu tentei usar o padrãozinho do modelo tradicional, né? A, B e C, certo? Mas aí, como eu tenho três variáveis endógenas, né? Dividi em 1, 2 e 3, beleza? Então é esse padrão que eu tentei usar. E não previ também os caminhos via correlação, né? Que aí dificultaria um pouco a minha existência. Beleza, então C2 dificultaria um pouco, mas dá para fazer. Dá para fazer. Conseguiria fazer, a gente conseguiria fazer muito mais fácil se tivesse, por exemplo, um Emos, que já faz todos esses cálculos para nós, por exemplo, entendeu? Outros softwares. O próprio Lavan tem como otimizar melhor essa questão dos efeitos indiretos totais, né? O M Plus, enfim. Então, sim, essa parte aqui no Jasper não é tão boa, não, confesso, viu? Tem forma mais fácil de fazer. Aí o problema do Emos, por exemplo, eu cheguei a fazer essa análise aqui no Emos, mas o problema do Emos é que não tem lá o DWLS, certo? Que era o estimador que eu estava usando. E aí eu fiz lá via ULS, que dá resultado parecido, mas não é a mesma coisa. Então, como eu não queria misturar as coisas, né? Mostrar o cálculo via ULS e depois o cálculo DWS de outro jeito, então eu fiz aqui mesmo. Então tivemos esse trabalho aqui, mas aí eu comparei os resultados do ULS considerando todo o caminho, todas as correlações, e o resultado aqui do DWS considerando, não considerando aquelas correlações. Os resultados foram bem precisos, viu? Bem preciso mesmo, né? Muito indiferente. E aqui no caso B3 que multiplica, C3 que multiplica. Certo? Acabou por aí? Não. Agora eu quero identificar os efeitos indiretos e totais. Eu já tenho aqui a colinha que eu indiquei pra gente aí economizar. Vou dar um Ctrl C e Ctrl V aqui, ó. E aqui, ó, os efeitos indiretos, né? Como eu falei, são as multiplicações, o A vezes o B, considerando cada uma das variáveis independentes, né? Endógenos finais, que é QVS, AB e DB, certo? Então, efeitos indiretos, QVS, efeitos indiretos, ansiedade, efeitos indiretos, depressão. E o total, né? Que é a multiplicação de A vezes B mais o C, mas aí uma para cada variável dependente, certo? Então identifiquei, isso aqui vai ser um parâmetro que eu vou estimar depois. Vai ser estimado esses aqui, ó, parâmetros serão estimados. Bom, pessoal, voltando aqui, eu acabei lembrando que na verdade no artigo eu não fiz via Bootstrap. Eu fiz no Bootstrap, no Emos, enfim, acabei não mostrando no artigo. Eu lembrei que eu justifiquei junto à revisora, né, o porquê eu não calculei via Bootstrap, mostrei que era a mesma coisa e tal, e só para padronizar. Porque no caso no Jasper aqui, tá, como eu estimei tudo via
RDWLS robusto, eu para padronizar usei a mesma abordagem, né? Agora que eu lembrei. Então eu rodei via robusto mesmo, né? Os resultados eles se encontram aqui, né? Então assim a gente tem os resultados finais, certo? A partir dessa tela aqui. E o resto aqui a gente já viu, né? Então eu só quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Mostrar aqui, ó, a influência do número de ativos sobre o BF tá nomeado como A, né? Do BF sobre IAB está nomeado como B1 e assim por diante. E aqui você tem as estimativas, né? Aqui no caso, estimativas não padronizadas, certo? Estimativas não padronizadas com os seus intervalos de confiança, certo? E as estimativas aqui na última coluna padronizadas. O que importa é lá no final, né? Que ele definiu os parâmetros ali e estimou os parâmetros que eu pedi, que são as multiplicações e as somas. É isso aqui, ó. Tem toda uma análise aqui a ser feita, que no primeiro momento a gente pode achar que é confuso, mas eu já resumi na tabelinha, certo? Então, esses aqui são os valores que eu defini. Como vocês podem ver, tudo significativo, né? Tem um teste aqui, o teste Z, tá? Já utilizado aí os ajustes necessários, né? E os intervalos de confiança, né? Aqui tem a estimativa, e aí nós temos o erro padrão e os intervalos de confiança tá por aqui, né? Eu acho que é esse aqui, deixa eu ver. Esses são esses aqui. Vamos ver na coluninha lá em cima. Intervalo de confiança. Esqueci a coluna, né? Então, aqui, né? Say lower, upper. Certo? Upper. Então, é isso aqui, ó. Então, beleza. Então, nós temos aqui, então, os intervalos de confiança e as estimativas não padronizadas. Desculpa, as estimativas aqui padronizadas, certo? Aqui são as estimativas padronizadas. Como não tem um intervalo de confiança para as estimativas padronizadas, tá? Eu mostrei em forma de tabelas as estimativas não padronizadas. Então, como não foi bootstrap, eu não mostrei. Eu discuti isso aqui no final, certo? Em termos de tamanho de efeito. No final, eu discuti. Então, nós discutimos lá no artigo em termos de tamanho de efeito. Mas só a estimativa pontual, beleza? Nós não chegamos a discutir as estimativas padronizadas, as estimativas intervalares. Nós não chegamos a discutir as estimativas intervalares padronizadas, beleza? Então, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, né? Tudo isso aqui pode ser resumido e eu conferi aqui, os resultados estão batendo bem iguaizinhos aqui, né? Então, aqui nós temos a tabela 6, que tem as estimativas dos efeitos indiretos e totais. Os diretos não precisam, né? Porque os diretos precisam, porque já são apresentados lá na figura principal do trabalho, né? No modelo estrutural completo. Mostrando aqui o caminho, certo? Que a gente estava esperando. A estimativa não padronizada, que em termos de tamanho de efeito não dá muito direcionamento, o que importa mais é para mostrar que os valores aqui, né, são todos significativos. Beleza? Aí eu tenho o efeito padronizado aqui, só o efeito padronizado. Inclusive, do ponto de vista estatístico, né, recomendo que apresentem o não padronizado mesmo. Porque numa eventual, por exemplo, meta-análise, enfim, se for preciso fazer, o pessoal consegue extrair mais informações quando você usa a matriz de covariância, né? No caso aí, fica mais fácil, beleza? Então, assim, o efeito total é esse aqui. E aí, esse efeito total eu discuto, né, a gente discute lá no final do artigo em termos se é grande, pequeno, enfim. No final das contas aqui no máximo médio e pequeno. E não é o intuito aqui, né, discutir as questões teóricas do artigo. Para isso tem lá a seção disso no artigo. E você pode ler e tirar suas conclusões também. A ideia foi justamente replicar os resultados e, como vocês podem ver, a gente replicou bem de perto. Uma coisinha ou outra, se de repente pode ter acontecido, né, de não bater, mas no geral aqui foi tudo igual, né, que eu tô vendo aqui, ó, 4,68 do div por QVS, o Z, 0,02 estimativa, intervalo de confiança 0,05,
Tá aqui, ó, ponto 051 a ponto 17 a ponto 05, né, tá aqui. Cadê? Tá certo, né, ponto 032 a 005, tá aqui, achei. Beleza. Tá aqui, esses dois valores aqui. Enfim, de uma forma geral, tá batendo os resultados aí. E então é isso aí, pessoas. Espero ter ajudado aí nessa saga, né, de 5 vídeos. Vídeos longos, né, mas paciência. É aquilo que eu... Inclusive é das chamadas lá das frases de efeito do nosso canal, né? Se tá fácil demais, é porque de repente tem alguma coisa errada. No fundo é essa aquela mensagem ali que nós apresentamos enquanto frase ali do canal, né? Então, existem mil maneiras de fazer algo complexo parecer simples e errado. Então, é o que é. Então, a gente gastou muito tempo porque o negócio não é tão simples assim. Então, é mais complexo que muitos imaginam. E tem gente que não consegue perceber. O pessoal acha que é só apertar botão, só pega e roda as análises, né? Por trás tem muitas nuances que só no nosso dia a dia, só fazendo, que você se depara. Quantas e quantas vezes eu topo gente que se depara de um problema e na solução do problema é tão simples para mim e para a pessoa porque simplesmente ela já foi direto no software achando que ia resolver o problema, né? Antes não teve uma bagagem por trás. E é isso que eu falo sempre pro pessoal aí. É muito melhor aprender de uma forma mais incisiva, a técnica, a leitura e tal, do que rodar no software. Beleza? Software, no final das contas, se você sabe o que significa e para que serve cada um desses nominhos aqui, ó, é só questão de apertar e tomar as decisões corretas, entendeu? Então, e todos os softwares, né, tem uma coisa ou outra mais ou menos com outra linguagem, são coisas assim bem pontuais que no fundo, tá, pode não fazer tanta diferença para alguns. Faz sim. Tem softwares que fazem uma coisa, outros que não, mas no fundo, o principal mesmo é aprender a técnica bem. Beleza, pessoas? O vídeo já estava longo e resolvi conversar afiado, né? Enfim, até mais ver aí, curta o vídeo aí, dá um like aí no botão se você gostou, se você chegou até aqui. Um abraço. Se quiser receber mais do nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho. E não se esqueça de deixar o like. Até a próxima!